A paz do Senhor, amados, tudo bom com vocês? Como sempre, faço votos para que todos estejam bem, com a graça do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um resuminho referente à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Iniciamos aí um novo trimestre. Nesse novo trimestre, estamos falando aqui sobre o perigo das tentações. Hoje, o nosso resumo é referente à nossa segunda aula. E o tema dela é Adão e Eva querendo ser como Deus. E aqui fala justamente do momento em que Adão e Eva foram ali tentados por Satanás e caíram na tentação do inimigo, provocando ali um grande pecado através das investidas que Satanás fez na vida deles. E por falar em investida de Satanás, a gente entende aqui, à luz da palavra de Deus, que Satanás ele sempre lança essas investidas na vida das pessoas. É importante dizer que quem tenta é Satanás. Deus não coloca ninguém sobre tentação, mas Satanás sim, esse tenta. E, através dessas investidas, Satanás utiliza pelo menos 3 artimanhas para fazer as pessoas pecarem, assim como fez com Adão e Eva. E essas 3 investidas, a gente consegue perceber ela bem lá em 1 João, capítulo 2, no versículo 16, que diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Em outras palavras, o que Deus está querendo nos ensinar aqui? Ele está falando que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é de Deus, mas do mundo. E é justamente essas 3 artimanhas que o inimigo utiliza para fazer as pessoas pecarem. Sabemos que o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado por Satanás. E você sabia que essa investida feita por Satanás sobre a vida do nosso Senhor Jesus é envolvido nessas 3 investidas aqui descritas em 1 João, capítulo 2, versos 16. Quando Jesus estava lá no deserto, ele então foi tentado por Satanás. O que Satanás fez? Primeira coisa, pediu para o Senhor Jesus transformar as pedras em pães. Aqui a gente vê uma investida relacionada com a concupiscência da carne. Satanás chegou assim para Jesus: se você é o filho do homem, transforme essas pedras em pães. Em outras palavras, não fique aqui nesse deserto passando fome, já que você é o próprio Deus, e transforme essas pedras em pães. No segundo momento, o que ele fez? Ele investiu na concupiscência dos olhos. Ele então pegou Jesus, levou até um monte, um local muito alto e mostrou o mundo para Jesus. Mostrou os reinos, mostrou os palácios e falou assim: olha para isso, vou te dar tudo isso daqui, se você me adorar. Olha só, aqui a gente também pode relacionar essa investida que Satanás teve ali contra Jesus como a concupiscência dos olhos. Porque é assim que o inimigo tenta nos enganar. Tenta mostrar coisas bonitas, coisas favoráveis, coisas que ele nos engana, dizendo que vai vir sobre nosso proveito. Uma pergunta que se faz: Satanás tinha condição de dar o reino do mundo para o Senhor Jesus? Não tinha. Apesar do reino desse mundo ser do inimigo, ser de Satanás, esse reino ele é limitado. Porque Deus é soberano. Deus é quem comanda todas as coisas. E aí teve também uma terceira investida. No alto monte ele falou: já que você é Deus, lança-te daí. Se lança desse precipício e dará ordem para os anjos virem a teu favor. E então você não vai se machucar. E aí Satanás, em outras palavras, fala: já que você é o cara, faz isso. Se lança daí. É só você dar a ordem, os anjos vêm e já te levam aonde você quiser. Aqui utilizando outros termos. Aí a investida que a gente pode estar relacionando com a soberba da vida.
Satanás queria que Jesus fosse soberbo, tentando o Pai, né? E no decorrer dessas 3 investidas, qual foi a posição de Jesus? Permanecer firme. Jesus não caiu em nenhuma investida de Satanás. E é isso que ele traz como lição. Agora, no que diz respeito a Adão e Eva, infelizmente, o desfecho foi diferente. Porque a estratégia foi exatamente a mesma, mas Adão e Eva caiu na tentação. Quando a gente pega lá Gênesis 3, verso 6, diz assim, ó: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e aqui a gente relaciona o fruto, né? O fruto que era proporcionado por aquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que Deus já tinha estabelecido uma restrição, de modo que nem Adão e nem Eva pudessem comer dela. Então esse fruto, ao olhar de Eva, era um fruto bom para se comer. E aqui foi a investida que Satanás fez na vida daqueles dois. A concupiscência da carne. Mostrou algo que é bom para se comer. Quantos de nós, às vezes, não somos tentados pelo inimigo quando ele tenta mostrar algo bom pra gente, né? Algo maravilhoso, porque Satanás ele não vem com chifres, ele não vem com cara enrugada, ele não vem com uma lança para nos amedrontar. Como que Satanás vem? Vem sempre com coisas boas ao nosso derredor. Essa é a investida de Satanás. E foi assim que ele fez com Adão e Eva. E aí, dando continuidade no versículo, ele fala assim, ó: agradável aos olhos. Olha só, agradável aos olhos. E aqui a gente relaciona com a concupiscência dos olhos, né? E aí é mais uma investida que Satanás fez na vida de Adão e Eva para tentar eles, para trazer eles ao pecado. E aí depois ele fala assim, ó, dando continuidade: e árvore desejável para o entendimento. Em outras versões fala para dar entendimento. Aí a gente consegue relacionar isso com a soberba da vida, né? As pessoas têm mania de querer ser autossuficiente, sair da dependência de Deus. Isso não está correto. Nós temos que se colocar na condição de ovelhas, pessoas que dependem de Deus. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no próprio homem, maldito o homem que confia na sua própria força. Mas Adão e Eva, infelizmente, não quiseram entender isso. Deus deixou muito claro. Deus falou, ó, vou te dar tudo aqui. Não faltava nada para Adão e Eva. Mas Adão e Eva queriam essa autossuficiência, né? Achar que poderia andar sozinho sem Deus. Então eles caíram na tentação e pecaram contra Deus, porque eles comeram do fruto proibido. O fruto que era ali proporcionado pelaquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore que estava ali sobre o Éden, mas Deus tinha deixado bem claro que sobre aquela árvore não era para eles comerem. E isso causou consequência na vida deles, porque eles não tiveram a morte espiritual, foram expulsos do Éden, tiveram problema no relacionamento deles. A gente precisa ter cuidado. Deus, ele não deixa nenhuma tentação vir sobre as nossas vidas sem que haja um escape. Adão e Eva poderiam ter escolhido não pecar contra Deus, mas infelizmente eles escolheram pecar contra Deus e isso trouxe grande consequência para a vida deles. Agora, a Bíblia nos ensina como combater as investidas do inimigo. Lá em Gálatas 5,16 fala assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A gente precisa estar envolvido com as coisas de Deus, envolvido com as coisas espirituais, para que a nossa carne não fale mais alto, para que a nossa carne não seja algo soberano sobre as nossas vidas, mas que possamos andar em espírito, guiado pelo Espírito de Deus.
Lá em Mateus 5:29, melhor, vou falar sobre Salmo 101:3. Fala assim, ó: não porei coisa má diante dos seus olhos. Aborreço as nações daqueles que se desviam. Nada se me pagará. Então, em outras palavras, o que Deus fala? Não coloque coisas erradas em seus olhos. Não fique olhando para aquilo que não deve ser olhado. Cuidado, porque isso leva muita gente a praticar o pecado. Adão e Eva não precisavam ficar ali, olhando, apreciando aquela fruta. Eles tinham todo um jardim bonito, todo um jardim ali que estava a seu favor. Não tinha necessidade disso. Então, para finalizar, Mateus 5:29 fala assim, ó: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Em outras palavras, Deus não está falando para a gente arrancar nossos olhos, não está falando para a gente arrancar nossos braços. O que Deus está falando? Para a gente evitar, para a gente não ficar olhando para aquilo que não deve ser olhado. E a respeito da soberba da vida, Mateus 6:33 fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa ideia de querer buscar a autossuficiência, de ficar numa busca desenfreada apenas por coisas materiais, isso não é de Deus. Deus, ele deseja a nossa prosperidade, mas temos que se envolver em busca da prosperidade com ordem e decência, sabendo que a prosperidade vem de Deus. Então, primeiro de tudo, buscar o reino de Deus. A gente não pode inverter isso. Tem muita gente que inverte. Tem muita gente que quer primeiro buscar as coisas materiais para então depois ir lá cumprir um protocolo no que diz respeito às coisas espirituais. Tem que inverter isso, porque buscando primeiro as coisas materiais, você está invertendo valores. Primeiro temos que buscar as coisas de Deus. É assim que a gente consegue resistir Satanás, é assim que a gente consegue se manter firme, numa posição firme, onde nós não peque contra Deus, onde nós não caia nas artimanhas do inimigo. Amém, amados? Bom, esse é o nosso resuminho. Deus abençoe, esteja conosco presencial nas nossas aulas da Escola Bíblica Dominical e até a próxima.